Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 11, título Coração em Chamas, e agora eu vou ler o texto-chave. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Lucas 24, 31 e 32. No dia da ressurreição, no fim da tarde, dois discípulos estavam a caminho de Emaús, uma pequena cidade a 12 quilômetros de Jerusalém. E esses discípulos, eles tinham vindo para comemorar a Páscoa e ficaram perplexos com o ocorrido, com tudo que tinha acontecido nos últimos dias, né? Eles tinham ouvido a notícia sobre a retirada do corpo de Cristo e também o relato das mulheres que tinham visto os anjos, e encontraram a Jesus. E aí, voltando para casa, eles conversavam sobre as cenas do julgamento e da crucifixão de Cristo, e eles nunca antes estiveram tão completamente desanimados, como eles nunca estiveram tão desanimados como eles estavam naquele momento, né? E durante a jornada, um estranho se uniu a eles. Esse estranho, para quem não conhece a história, era Jesus. Mas de tão absortos que estavam em sua tristeza, eles não se preocuparam em observá-lo mais detidamente e não perceberam quem ele era. E Jesus, ele desejava confortá-los. Ele queria muito enxugar suas lágrimas e enchê-los de alegria e felicidade. No entanto, primeiro era preciso ensinar-lhes algumas lições que eles nunca esqueceriam. E aí ele perguntou sobre o que eles estavam falando enquanto caminhavam, né? Aí eles pararam com o rosto entristecido e um deles, que se chamava Cleopas, perguntou: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nestes dias? Tipo, você é o cara mais desinformado que existe? Se fosse eu seria a única pessoa que não tá sabendo de nada do que aconteceu, né? E aí, eles, como se Jesus não soubesse nada do que tinha acontecido nos últimos dias, eles contaram tudo. Contaram tudo o que tinha acontecido nos últimos dias, que foi o que a gente veio estudando nas últimas semanas, né? E aí, no final, eles acrescentavam que nós esperávamos que que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. O mais estranho é que eles não se lembravam das palavras de Cristo. Eu já falei isso algumas vezes, né? Que eles não se lembravam das palavras de Cristo, os discípulos em geral, não só eles dois, e nem compreendiam o que ele havia predito que ressuscitaria no terceiro dia. Só que os sacerdotes e os líderes religiosos lembraram. E aí, sem ser reconhecido, Jesus explicou as Escrituras e disse: Como vocês custam a entender e a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Tipo, Jesus falou aquilo que eles não entenderam de tudo que os profetas já tinham dito. Que era necessário que Jesus passasse por tudo isso. E aí eles ficaram pensando, quem seria essa pessoa para falar com tal sinceridade e simpatia? Pela primeira vez eles começaram a ter esperança. E várias vezes eles olharam para o seu acompanhante, achando que as palavras dele eram exatamente como as que Cristo tinha falado. E aí, começando por Moisés, Cristo explicou as coisas que diziam a respeito do Messias em todas as Escrituras. Ele foi explicar tudo que os profetas já tinham dito que ia acontecer com Jesus, né?
E se ele tivesse se revelado logo no início, eles não teriam desejado mais nada. Só de saber que ele estava vivo, eles já ficariam felizes. Mas era preciso que eles entendessem os símbolos e as profecias do Antigo Testamento. Porque sobre elas é que sua fé devia estar fundamentada, devia estar firmada. E Cristo ele não realizou nenhum milagre a fim de convencê-los. Seu primeiro trabalho foi explicar as Escrituras. Ele demonstrou, a partir dos profetas, que sua morte era a evidência mais forte para sua fé. Ele só foi explicando aquilo que eles não tinham entendido, deixando claro o que os profetas tinham dito e que a morte de Cristo não era uma prova de que ele não era o Messias, não era o fim, e sim era coisa que estava previsto há muito tempo, que era necessário e que era a maior prova de que ele era mesmo o Messias. Os discípulos eles tinham esperado um Messias que assumisse seu trono e poder reais da maneira que o povo queria. E era isso que os deixava desorientados. Era por isso que eles estavam tão confusos naquele momento. Os discípulos de Cristo tinham que entender a taça de sofrimento que ele havia sido entregue. E ele lhes mostrou que o tremendo conflito foi o cumprimento do pacto antes da fundação do mundo. Cristo ele devia morrer, assim como todo transgressor da lei deve morrer se continuar em pecado. E tudo isso devia acontecer, mas não terminaria em derrota, e sim em gloriosa vitória. Jesus disse que eles deviam se esforçar ao máximo para salvar o mundo do pecado, que seus seguidores devem viver como ele viveu e trabalhar como ele trabalhou, com persistente esforço. E durante a viagem, o sol já tinha se posto, e aí os discípulos eles estavam prestes a entrar em casa, né? E o estranho, Jesus, deu a entender que ia continuar a viagem, que ia seguir em frente, né? Mas os discípulos, eles queriam ouvir mais do que Jesus estava falando. Tinham fome de ouvir mais dele. E aí eles pediram, fique conosco. No início ele não aceitou, mas então eles insistiram, né? Eles disseram, a noite já vem, o dia já está quase findando. E aí Cristo cedeu a esse pedido e entrou para ficar com eles. Se os discípulos não tivessem insistido no convite, eles não ficariam sabendo que o seu companheiro de viagem era o Senhor ressuscitado. Cristo ele nunca força sua companhia junto a alguém. Ele entra na casa mais simples, na casa mais modesta, com muita alegria. Em qualquer casa ele entra com muita alegria. Mas se os residentes forem indiferentes e não lhe pedirem que fique, ele seguirá adiante, porque ele não força a gente a aceitar, né? E logo os discípulos prepararam um jantar simples e o serviram diante do convidado, que havia se sentado à cabeceira da mesa. E aí Cristo estendeu as mãos para abençoar o alimento, partiu o pão, né? Exatamente como o mestre costumava fazer. E os discípulos ficaram atônitos. Eles olharam de novo e viram a marca dos pregos em suas mãos. E aí os dois exclamaram, é o Senhor Jesus. Eles se levantaram para se prostrar a seus pés, mas ele desapareceu. E aí olharam para o lugar que tinha sido ocupado por aquele cujo corpo tinha estado recentemente no sepulcro e disseram um para o outro aquilo que a gente já viu no verso e já viu ontem, né? Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? E aí, com essa grande notícia a dar, seu cansaço e fome desapareceram. Eles deixaram o jantar sobre a mesa intacto
e saíram correndo pelo mesmo caminho pelo qual vieram, para levar as novas aos discípulos da cidade, aos discípulos na cidade. Algumas vezes correndo, outras tropeçando, eles foram muito depressa, o mais depressa que eles conseguiram, e seu companheiro invisível ao seu lado. A noite estava escura, mas o sol da justiça brilhava sobre eles, e era como se estivessem num mundo novo. Cristo ressuscitou, diziam eles repetidas vezes. Eles falavam para todo mundo isso, né? E aí eles precisavam contar, eles faziam isso porque precisavam contar para os que estavam tristes a maravilhosa história da caminhada para Emaús. Eles tinham que falar daquele que se unira a eles ao longo do caminho. E eles levaram a maior mensagem que já foi dada: as boas novas de que dependem as esperanças da família humana para este tempo e para a eternidade. E por hoje é só. A gente vai ver mais detalhes dessa história, né, durante essa semana. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho para a gente estudar a lição junto todo dia. E tchau, até amanhã, um beijo.